Pessoal, eu estou gravando este vídeo especialmente para responder um questionamento de uma pessoa neófita. Um internauta solicitou essa pergunta e eu decidi responder para ele. Quem sabe também seja uma resposta para você também. Talvez você também tenha essa pergunta em mente e talvez já fez para alguém ou nunca fez. Está chegando também ao cristianismo, é um neófito na fé, um novo na fé, um recém-convertido. E talvez você não entenda porque algumas pessoas estão em destaque no trabalho da igreja e outras estão assentadas aos bancos para aprender. Eu queria te dizer, meu querido, você que está me vendo nesse vídeo, que a Bíblia é um livro espiritual. Quando a gente prega a Bíblia, estamos pregando a palavra de Deus, não estamos pregando a palavra de homens. A Bíblia é um livro onde o Espírito Santo inspirou homens de Deus a escrever, mas todos foram guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação própria, ela é interpretada por homens de Deus guiados pelo Espírito Santo. Então a pessoa só entende a Bíblia quando ela tem o Espírito Santo, ok? Quando é que a pessoa tem o Espírito Santo? Quando ela se converte, quando ela decide seguir a palavra de Deus em uma determinada igreja e ser guiada por um determinado pastor. Aí essa pessoa se converteu ao Evangelho e ela passa ali a pertencer ao reino de Deus. E dentro daquela igreja ela vai ser guiada por um pastor, por um bispo, por um presbítero, um diácono. Então ela passa a pertencer ao reino de Deus e passa a ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa que em outro vídeo eu posso também externar a vocês. Mas vamos à pergunta do neófito na fé. Ele perguntou para mim: Bispo Paulo, quem é que decide que uma pessoa é bispo? Quem é que decide quando uma pessoa é pastor? Quem é que decide? Esse vídeo irá responder esse questionamento desse internauta. Você também que tem alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma ideia para um vídeo posterior, você pode colocar nos comentários o seu desejo. Eu desejo um vídeo tratando assunto tal. Eu desejo um vídeo tratando assunto X. Então, nós iremos nos esforçar para gravar esse vídeo, ok? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios 4, do versículo 10 ao 12. Você podendo abrir agora, tudo bem. Não podendo, você abre outra oportunidade. Veja o que diz em Efésios 4, do 10 ao 12. Diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. De quem é que está falando esse texto? Do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quer dizer, Jesus, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual é a intenção de Jesus Cristo ter escolhido alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas? Qual a intenção dele? Embaixo responde esse questionamento. Querendo quem? Querendo Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos aqui na Bíblia? Os santos são as ovelhas, ok? Santo são as ovelhas. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você encontra isso em Efésios 4, do 10 ao 12.
Vou ler mais algumas partes aqui para ajudar no entendimento dessa questão. Eu gostaria que você entendesse que não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, diácono, não é essas pessoas que escolhem outras pessoas para serem de igual modo a elas. Por exemplo, não é um bispo que escolhe outra pessoa para ser bispo. Não é assim que Deus trabalha. O que acontece é que a pessoa ela vai se destacando pelo seu interesse, pela sua entrega na igreja. E aí ela é observada pelo Espírito Santo através de um pastor, através de um bispo. A pessoa vai se esforçando, trabalhando, entendeu? Ela vai ganhando almas, ela se interessa pela oração, pelo jejum, pela palavra, e é notório a todas as pessoas, ainda mais se for uma congregação pequena. Então aquela pessoa, ela está sendo observada por Deus, pelo Espírito Santo e pelo pastor. Mas quem escolhe a pessoa é Deus que escolhe a pessoa para o trabalho. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Sempre foi assim. Nunca vai ser diferente. Então aqui na Bíblia diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem ele quis, e deu nome de apóstolos. Isso está em Lucas 6, versículo 13. Você encontra essa verdade bíblica. Atos 13, 12. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quer dizer, no versículo acima deixa claro que Jesus escolheu 12 discípulos porque ele quis. Ele chamou 12 discípulos. Não quer dizer que o Espírito Santo também não age de igual modo, porque a gente sabe que eles três trabalham no mesmo sentido: Deus, Espírito Santo e Jesus. Então embaixo diz que o Espírito Santo separou Paulo, que é Saulo, e Barnabé para um trabalho específico. Atos 13, 2. Você também acha em Amós, que é Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14 e 15, escrito a seguinte questão: e respondendo Amós, disse a Amazias: eu não era profeta. Você entendeu? Eu não era profeta. Porém, vamos ver o texto. Nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor, quer dizer, Deus, me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 e 15. Então, meu querido, você percebe que quem chama, quem alista a pessoa para o trabalho cristão não é o pastor, não é o bispo. Quem chama essas pessoas espiritualmente falando é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Agora é claro que Jesus, Deus e Espírito Santo, eles vão usar as pessoas, como sempre usaram as pessoas. Elas que são, digamos assim, os olheiros de Deus. Não tem o olheiro do futebol para revelar novos jogadores? Pois é. Os pastores, os bispos, os diáconos, presbíteros, colaboradores, são pessoas que estão na terra também como os olheiros de Deus, para ver os chamados de Deus nascendo e assim ajudá-los a se desenvolverem até chegar a pastor, a bispo. Você está entendendo? Eu queria que você abrisse também na oportunidade que você tiver na sua casa, ou a Bíblia online que você tem aí. Queria que você abrisse em Atos 9. Atos 9 diz que um jovem chamado Saulo, que ele é de dupla cidadania, ele é Saulo e Paulo. Em Atos 9, versículo 2 diz assim, que Saulo:
e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Que caminho é esse? Ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo os homens de Deus, as mulheres de Deus. O Saulo achava isso, antes dele ter um encontro com Jesus. Então diz assim: a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse para Jerusalém. Para quê? Presos a Jerusalém. Versículo 2, Atos 9, 2. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Foi um pastor, será que apareceu para ele? Vamos ver. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você percebeu que não foi um pastor que chamou Saulo, não foi um crítico de internet, não foi um desengrejado que chamou Saulo? Você percebeu, amigo? Amiga que me vê, você percebeu? Eu vou continuar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse-me: Senhor, levanta-te. E disse-me o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Santos eu ensinei para você que é ovelhas. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Quer dizer, Saulo era um perseguidor da igreja, entrava nas sinagogas, que eram igrejas da época, para perseguir pastores, para perseguir ovelhas, para perseguir pessoas que serviam a Deus, achando ele que estava trabalhando para Deus, como muitas pessoas hoje em dia estão lutando contra as igrejas, lutando contra os pastores, achando na sua ignorância que estão trabalhando para Deus. Vamos lá. E diz assim: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você entendeu? Ananias era um homem de Deus, mas não foi Ananias que escolheu Paulo para trabalhar para Deus. Quem escolheu Paulo para trabalhar foi Jesus. Você entendeu, meu querido? Foi Jesus que escolheu Paulo para trabalhar para ele. Você entende? Você entendeu? Os chamados para trabalhar em linha de frente são pessoas que Deus escolhe, como eu li em Efésios para você. E Deus escolheu uns para apóstolos, etc, etc, etc. Agora, claro que ele usa o homem, como usou Ananias para orar por Paulo, para que ele voltasse a ver. Entendeu? Então, no contexto moderno de hoje, Deus usa as igrejas, os pastores, os bispos, para o quê? Para enxergar no meio da multidão os chamados de Deus, que são reconhecidos pelo pastor quando este pastor tem comunhão com o Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, então ele reconhece outro, e de igual modo que é cheio como ele. Então, para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João 21. João 21, versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo, Pedro estava desanimado, porque ele ficava mais feliz
de estar com o Senhor Jesus Cristo fisicamente presente na vida dele. Eu creio que todo mundo ficaria como Pedro. Então Pedro estava voltando às práticas de pescaria por desânimo, por tristeza. Vamos ver o que aconteceu. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para a direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, se cobriu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153 grãos de peixe, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Aqui tem até um princípio de prosperidade, você percebe? Jesus multiplicou, Jesus na verdade deu peixe aos discípulos, porque eles nada apanharam. Quer dizer, momentaneamente trouxe uma prosperidade para eles. É um princípio de prosperidade. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. Então, meu querido, não está claro para você que quem alista a pessoa para o trabalho cristão é Jesus? É o Espírito Santo? É Deus? A igreja é apenas um local onde os escolhidos, os chamados, são ensinados, são cuidados, são tratados pela liderança da igreja para que esses também venham ser enviados a outras nações, a abrir outras igrejas, entendeu? Para que venha ter cura, venha ter milagre, venha ter palavra, venha ter arrependimento. É isso que acontece. É Jesus quem chama, é o Espírito Santo quem chama. Quem chamou Moisés para libertar o povo do Egito? Não foi Deus? Quem chamou Abraão para ser o pai da fé? Não foi Deus? Então, meu querido, quem chama os pastores, bispos, diáconos, presbíteros é Deus. Só lembrando que Deus, no contexto moderno de hoje, ele usa os homens para reconhecer outros chamados, assim como Deus, assim como os discípulos estabeleceram presbíteros em várias cidades e também estabeleceram bispos em várias cidades para tomar conta das igrejas que estavam se abrindo naquelas regiões ali, ok? Você que tem uma dúvida, você que quer dar uma ideia de um vídeo, de um tema de um vídeo, você tem a liberdade de colocar no comentário e nós iremos responder mediante a inspiração que o Espírito Santo nos dá, mediante o conhecimento da palavra. Até o próximo vídeo.